que se adequem a essa necessidade que a gente tem hoje, a essa realidade que a gente está vivenciando hoje. E o que a gente vê muitas vezes é que dentro das empresas, as pessoas ainda insistem em ter um modelo de gestão antigo, que é aquele modelo de gestão que alguns aqui vão jogar um copo de água em mim, porque você não pode, o seu funcionário não pode entrar na rede social, o seu funcionário não pode entrar no WhatsApp, o seu funcionário não pode ficar com o celular na PA e por aí afora. Só que a gente tem que se atentar, nós estamos em 2016, mudou esse público interno, mudou o público externo, então não dá para você... o que eu vejo muito nas consultorias, quando a gente fala desse público, e sempre foi assim, é o seguinte: a empresa ela tem uma teoria e na prática ela faz outra coisa, completamente diferente. Então aí você fala para o seu funcionário, não entra no WhatsApp. Aí você vai para a rua e manda uma mensagem para ele por WhatsApp, ele fazer alguma coisa para você. Alguém se identifica? Gente, acontece isso. Acontece isso em todo lugar. Então a gente tem que ter uma prática que seja mais consistente com aquilo que a gente entrega. E a gente tem que se atentar se a nossa prática, se aquilo que a gente está aplicando realmente tem a ver com a cultura que a gente está vivendo. Porque as coisas efetivamente mudaram. Então, ao invés da gente gastar energia em como bloquear acesso ao Facebook, em como bloquear acesso às redes sociais, em como bloquear isso e bloquear aquilo, a gente tem que pensar como utilizar isso ao nosso favor. Para que o seu funcionário não fique pensando em como que ele vai fazer para driblar você e conseguir acessar a rede social sem que você saiba. Não, eu não vou perder meu tempo com isso, nem vou gastar meu esforço com isso. Então, os millennials, eles são essas pessoas, eles são imediatistas, eles perdem o foco rápido, eles são multitarefas, eles querem atenção, eles têm uma criatividade incrível, eles têm um poder de inovação fantástico, eles são pedras preciosas dentro da sua empresa. Pelo menos dentro da Entende, eu tento aproveitar ao máximo essa criatividade que eles têm. E eles são essas pessoas, eles querem ser ouvidos, eles querem realmente que você trate-os de maneira diferente. Né? Não dá mais para tratar como a gente tratava antes. Então, é isso que mudou e é isso que mais eu vejo onde as empresas estão errando hoje em dia. Elas não perceberam, acabou um filme e começou outro. Nem sempre todas as empresas estão percebendo isso. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em atendimento 3.0, omnichannel e tudo mais, será que a gente realmente está preparado para atender o consumidor nesse novo cenário, com um ambiente interno totalmente propício para que isso aconteça na prática? Ou não, meu consumidor mudou, mas eu continuo com um ambiente totalmente século passado, né? Então, isso já é uma realidade, tá? Isso é uma realidade, a gente tem que se atentar a isso e transformar a nossa estratégia toda voltada para esse público. Aí, a gente vai falar um pouquinho de tendências. Então, o que a gente tem? A gente tem algumas tendências. Eu trouxe para vocês algumas tendências que são tendências digitais. Eu trouxe 2 tipos de tendências para vocês. Por quê? Tendências são coisas que já estão acontecendo, né? É alguma coisa diferente que está acontecendo. Algumas eu já percebi que estão, outras eu talvez não tenha me atentado, mas é importante a gente entender que são coisas que já estão, alguma coisa diferente que começa a acontecer, algum comportamento diferente. Então eu trouxe um recorte da eLife para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então o que a gente tem? O Bruno falava sobre SMS, eu vou falar um pouquinho sobre e-mail. Hoje nós somos bombardeados de informações o tempo todo, toda hora. E o e-mail, ele vai ter uma mudança um pouco no formato dele, que ele vai ser um pouco mais inteligente. Então, quando a gente porque a mobilidade ela está no centro de tudo, né? Que a gente vai falar, que a gente está falando hoje. Então, quando a gente fala atendimento ao cliente, a gente tem mobile no centro de tudo isso, tá certo? Então, a gente tem o quê? Toda vez que a gente se conecta, que a gente acessa as nossas redes sociais e tudo mais, a gente deixa dicas, tá certo? Do que é das nossas preferências, do que a gente curtiu, quais produtos a gente comprou, o que a gente compartilhou, quem a gente seguiu. Então, tudo isso começa a dar uma diretriz para que os algoritmos sejam coletados de uma maneira que os e-mails se tornem mais inteligentes na hora de fazer uma abordagem individual. Então, é importante a gente entender que o e-mail, ele não está morto não, tá, gente? O e-mail ressurge. Agora, embora muitas empresas não consigam utilizar de uma maneira eficiente, eu estava até vendo um dado
recente que diz que 50% dos e-mails são efetivamente respondidos pelas empresas, ou seja, a metade dos e-mails são respondidos pelas empresas. E esses 50% são respondidos em aproximadamente 17 horas, quando na verdade a expectativa do cliente é que ele seja respondido em 6 horas, em até 6 horas. Então ressurge aí um e-mail um pouco mais inteligente, e tem que ser assim, né? Porque com a massa de informação que a gente recebe, a nossa mente se torna muito mais seletiva, e se não for dessa forma, é uma ferramenta que não tem muito sucesso. Então a gente tem que pensar no e-mail como uma ferramenta de fato inteligente. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, robôs, e eu tenho depois um material para mostrar para vocês. E o que a gente tem hoje é o Snapchat, sem dúvida, vai ser assim, é o que tem de mais promissor no mercado em termos de redes sociais. Então, todas as marcas estão migrando para o Snapchat. Snapchat porque os millennials eles adoram, né, comunicação através do Snapchat. Então, a gente tem hoje muito acesso de vídeos, né, então streaming em tempo real é o que as marcas vão começar a usar para fazer divulgação dos seus produtos, né? Então, vídeos, ali nós temos um dado que no Snapchat, mais de 100 milhões de usuários diários assistem 8 bilhões de vídeos por dia. Então, não tem como a gente ficar fora do Snapchat. Em 2019, 80% do tempo passado online será para ver vídeos. Pensa isso. Olha, em 2019, 80% do nosso tempo passado online será para ver vídeos. Então, a gente tem aí uma ruptura realmente nas redes sociais, onde nós recebemos imagens estáticas ali no Facebook, agora com o Facebook Mentions e o Snap, a gente começa a ter uma nova forma de comunicação que é através dos vídeos, né? Então isso realmente é uma tendência fortíssima. Então tem uma probabilidade de a gente se comunicar mesmo através dos vídeos, porque os millennials eles acham que essa interação por vídeo ela é muito mais real, né? Ela é menos fake, vamos dizer assim, aonde a marca faz lá, ela monta uma imagem e ela passa Photoshop e ela trata aquela imagem para divulgar. No caso do vídeo, não, é muito mais autêntico, é muito mais simples. Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço tecnológico, a gente tem uma volta à simplicidade, né? Então, essa simplicidade, através dos vídeos, é onde que passa a autenticidade, é onde ele realmente se identifica com a marca. E aí o consumidor, ele que vai recomendar as marcas e produtos. Então vai mudar muito, gente. Naquela agência de propaganda, aquele formato de agência de propaganda, ele vai ficar mais parecido com uma redação de jornal. Olha que loucura. Gerando informação em tempo real. É assim que as marcas vão se comunicar. Em tempo real. Porque essa geração só quer receber informação dessa maneira. O wearable, que é aquela tecnologia de vestir, né, são aqueles... Bom, vou dar um exemplo para vocês. Aquele relógio da Apple, e aí a gente vai ter essa tecnologia de vestir de maneiras inteligentes. Estava até vendo que tem um relógio que você consegue, você pode utilizá-lo como meio de pagamento. Então, com esse relógio você faz pagamentos. E tem um outro relógio também que ele avisa qual é o limite do seu cartão de crédito. Aí eu fiquei me imaginando, olha que loucura, né? Um relógio, uma pessoa querendo gastar e a outra não deixando você gastar, imagina. A loucura que vai ser isso. Como que o ser humano vai lidar com a criatividade dele próprio, né, cara? Muito louco. E aí, e o WhatsApp, né? Que as empresas não podem utilizar, né? Só 1% das empresas utilizam, mas ainda não tem regulamentação para isso, porque não tem API aberta, mas a taxa de abertura no WhatsApp é de 80%, então também é uma ferramenta que com certeza as empresas vão ter que utilizar para se comunicar com os consumidores. E aí eu trouxe aqui mais um videozinho, esse aqui de 2 minutinhos, para passar para vocês, que é um vídeo da Panasonic, que eu achei legal. Aqui, ele fala como será a nossa vida em 2020. Só que detalhe, gente, 2020 é daqui 4 anos. Você pode passar pra gente? Porque parece que 2020 está longe, né? E não, 2020